A carta de Inácio, bispo de Antioquia, aos Magnésios. Os melhores votos em Deus Pai e em Jesus Cristo da parte de Inácio, o inspirado por Deus, à igreja de Magnésia às margens de Meandro. Minhas saudações em Cristo Jesus, nosso Salvador, à igreja que, em virtude de sua união com Ele, é abençoada com a proteção de Deus Pai. Muito me alegrou ouvir falar de seu amor piedoso e bem disciplinado. Por isso mesmo, impelido pela fé em Jesus Cristo, decidi lhes escrever. Privilegiado como sou por ter esse piedoso nome de cristão, canto os louvores das igrejas mesmo enquanto sou prisioneiro. Quero que elas confessem que Jesus Cristo, nossa vida perpétua, uniu o corpo e o espírito. Quero que elas também unam sua fé com o amor. Nada existe melhor que isso. Acima de tudo, quero que elas confessem a união de Jesus com o Pai. Se com o apoio dele nós suportarmos todo o rancor do príncipe deste mundo e conseguirmos escapar, chegaremos a Deus. Sim, tive a grande sorte de me encontrar com vocês nas pessoas de seu bispo Damas. Ele é uma honra para Deus, e de seus dignos presbíteros Basso e Apolônio, e de meu colega de escravidão, o diácono Zótio. Muito me alegrei com ele por sua submissão ao bispo, como a graça de Deus e ao presbitério, como a lei de Jesus Cristo. Ora, não é justo abusar da juventude de seu bispo. Vocês devem respeitá-lo totalmente como respeitam a autoridade de Deus Pai. Seus santos presbíteros, eu sei, não se aproveitaram injustamente de sua aparente juventude, mas em sua piedosa sabedoria submeteram-se a ele, melhor dizendo, mais que a ele, submeteram-se ao Pai de Jesus Cristo, que é o bispo de todos. Portanto, pela honra daquele que nos amou, nós devemos obedecer sem dissimulação, pois o verdadeiro problema não é um homem enganar um bispo que pode ver, mas defraudar aquele que é invisível. Nesse caso, ele deve ajustar suas contas não com um ser humano, mas com Deus que conhece seus segredos. Devemos não apenas ser chamados de cristãos, mas também ser cristãos. É a mesma coisa que chamar um homem de bispo e depois agir desrespeitando-o em tudo. Tais pessoas me dão a impressão de estarem agindo contra a sua própria consciência, uma vez que não comparecem aos serviços autorizados e válidos. Com certeza, todas as coisas estão chegando a um fim, e nós estamos diante de uma escolha, morte ou vida, e cada um irá para o lugar que lhe era devido. Poderíamos igualmente dizer que há duas moedas, uma de Deus, a outra do mundo. Cada uma traz sua própria estampa. Os descrentes, a estampa do mundo. Os crentes, que são impulsionados pelo amor, a estampa de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. E se nós não estamos dispostos a morrer, unidos na paixão de Cristo, não temos em nós sua vida. Eu acreditei então que vi toda a congregação de vocês naqueles que mencionei e amei-os todos. Por isso, os estimulo a buscar fazer tudo em piedosa harmonia, que o bispo presida no lugar de Deus, que os presbíteros tomem o lugar do conselho apostólico, que os diáconos, meus especialmente preferidos, sejam encarregados do ministério de Jesus Cristo, que estava com o Pai desde a eternidade e no fim do mundo apareceu. Tendo, portanto, a mesma atitude de Deus, vocês devem todos respeitar uns aos outros no Espírito de Jesus Cristo. Não permitam que coisa alguma os divida, mas estejam de acordo com o bispo e seus líderes. Assim vocês serão um exemplo e uma lição de incorruptibilidade. Portanto, como o Senhor nada fez sem o Pai, seja pessoalmente, seja por intermédio dos apóstolos, porque ele estava em sintonia com ele, assim também vocês nada devem fazer sem o bispo e os presbíteros. Não tentem, além disso, convencer-se de que qualquer coisa que façam por conta própria é recomendável. Somente aquilo que fizerem juntos é correto. Consequentemente, vocês devem ter uma única oração,
uma única súplica, uma única mentalidade, uma única esperança, dominados pelo amor e por uma alegria isenta de manchas, o que significa que vocês devem ter Jesus Cristo. Não é possível que tenham coisa alguma melhor que isso. Acorram todos vocês para um único templo de Deus, por assim dizer, para um único altar, para um único Jesus Cristo que proveio de um único Pai, embora sempre permanecendo com Ele, e para Ele voltou. Não se deixem enganar por visões falsas ou histórias obsoletas que nada significam, pois se ainda continuarmos obedecendo ao judaísmo, admitiremos que nunca recebemos a graça. Os próprios profetas divinos seguiram o estilo de vida de Jesus. É por isso que foram perseguidos, porque eram inspirados por sua graça para convencer os descrentes que Deus é um só e ele se revelou em seu Filho Jesus Cristo, que é sua palavra proveniente do silêncio e que obteve total aprovação daquele que o enviou. Aqueles então que viviam de acordo com práticas antigas chegaram a uma nova esperança. Deixaram de observar o sábado e viveram de acordo com o dia do Senhor, dia no qual nossa vida, bem como a deles, brilhou, graças a ele e à sua morte, embora alguns neguem isso. Através de seu mistério recebemos nossa fé, e por causa dela mantemos nossa posição para nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo, nosso único Mestre. Como então podemos viver sem ele até quando? Quando até os profetas, que eram seus discípulos pelo Espírito, o aguardaram como seu Mestre? Assim aquele que acertadamente eles esperavam, os ressuscitou dos mortos quando veio a este mundo. Não devemos, portanto, ser impermeáveis à sua bondade. De fato, se ele agisse como nós, estaríamos imediatamente arruinados. Consequentemente, agora que somos seus discípulos, devemos aprender a viver como cristãos. Com certeza, quem tem qualquer outro nome não pertence a Deus. Livrem-se então do fermento ruim, ele ficou rançoso e azedo, e transformem-se num fermento novo, isto é, em Jesus Cristo. Sejam salgados nele, de modo que nenhum de vocês se estrague, pois seu cheiro os denunciará. É uma monstruosidade ter a boca cheia de Jesus Cristo e viver como um judeu, pois o cristianismo não creu no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo. Gente de todas as línguas passou a crer nisso, e assim se unificaram em Deus. Não escrevo nesses termos, amados, por ter ouvido que alguns de vocês são assim. Com perfeita consciência de minha posição, quero antes preveni-los de antemão, para que não sejam vítimas de ideias estúpidas, e os exorto a serem totalmente convencidos do nascimento, da paixão e da ressurreição de Jesus, fatos que ocorreram enquanto Pôncio Pilatos era governador. Sim, tudo isso de fato e com certeza foi feito por Jesus Cristo, nossa esperança. Deus não permita que alguns de vocês venham a perdê-la. Quero sempre alegrar-me muitíssimo em relação a vocês, se é que de fato mereço isso. Pois embora eu seja um prisioneiro, não posso comparar-me a qualquer de vocês que está em liberdade. Percebo que não são presunçosos, pois têm Jesus Cristo em sua alma. Mais ainda, sei que se sentem constrangidos quando os elogio exatamente como diz a Escritura. O homem justo é seu próprio acusador. Façam um verdadeiro esforço então para se aterem firmemente às ordens do Senhor e dos apóstolos, de modo que em qualquer coisa que vocês façam sejam bem-sucedidos em corpo e alma, na fé e no amor, no Filho, Pai e Espírito Santo, do início ao fim, junto com seu distinto bispo, seu presbitério, aquela grinalda elegantemente trançada, e seus piedosos diáconos. Submetam-se ao bispo e uns aos outros como fez Jesus Cristo, em relação ao Pai e ao Espírito Santo em seus dias vividos em corpo humano, e como os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. Desse modo conseguiremos completa unidade. Percebo que vocês estão repletos de Deus, por isso fui breve em meus conselhos.
lembrem-se de mim em suas orações para que eu possa chegar a Deus. Lembrem-se também da igreja da Síria. Não mereço ser considerado membro dela. Com certeza preciso de suas unificadas e santas orações e de seu amor para que a igreja da Síria possa ter o privilégio de ser revigorada por meio de sua igreja. O Efésios os saúdam de Esmirna, de onde lhes escrevo. Como vocês, eles vieram até aqui para a glória de Deus e me reanimaram muito, como também fez Policarpo, o bispo de Esmirna. As outras igrejas também lhes mandam saudações em honra de Jesus Cristo. Passem bem, mantenham-se unidos com Deus, pois vocês possuem espírito inquebrantável, que é o que Jesus tinha.